O Livro dos Segredos de Enoque. Capítulo 1. Havia um sábio, um grande artífice, e o Senhor dedicou-lhe seu amor e o recebeu, a ponto de fazê-lo testemunhar as mais altas moradas dos maiores e mais sábios e imutáveis reinos do Todo-Poderoso, das mais maravilhosas, gloriosas e brilhantes estações de muitos olhos dos servidores do Senhor, e o inacessível trono do Senhor, e os graus, e manifestações, e hostes incorpóreas, e o inefável ministério e a multidão de elementos, e as várias aparições, e o canto indizível das hostes dos querubins, e a luz infinita. Naquele tempo, disse ele, quando completei 165 anos, gerei meu filho Matusalém. Depois disso, vivi 200 anos e ao todo minha vida foi de 365 anos. No primeiro dia do primeiro mês, estava eu sozinho em minha casa, descansando no meu leito, quando adormeci. E quando estava adormecido, uma grande tristeza tomou conta do meu coração e chorei durante o sono. E não podia entender que tristeza era aquela ou o que iria acontecer-me. E então me apareceram 2 homens, extraordinariamente grandes, como eu nunca vira antes na terra. Suas faces resplandeciam como o sol, seus olhos eram como uma chama, e de seus lábios saía um canto e um fogo, variados, de cor violeta na aparência. Suas asas eram mais brilhantes que o ouro, suas mãos mais brancas que a neve. Eles estavam em pé, na cabeceira do meu leito, e puseram-se a chamar-me pelo nome. Acordei e vi claramente aqueles 2 homens de pé na minha frente, e saudei-os, e fui tomado de medo, e meu semblante transformou-se pelo terror, e os homens disseram: Tem coragem, Enoque, não temas. O Deus Eterno nos mandou a ti e vê. Tu hoje deverás subir aos céus conosco, e deverás dizer a teus filhos e aos da tua família tudo o que deverão fazer na casa durante tua ausência na terra. E não os deixes procurar-te até que o Senhor te devolva a eles. E não me demorei em obedecê-los e saí da minha casa como me foi ordenado. Chamei meus filhos Matusalém, e Regim, e Gaidade, e contei-lhe todas as maravilhas que me haviam dito aqueles homens. Capítulo 2. A instrução, de como Enoque instruiu seus filhos. Ouvi-me, meus filhos, não sei aonde vou ou o que será de mim, entretanto digo-vos, não vos desvieis de Deus para os vaidosos, que não criaram o céu e a terra, pois que perecerão junto com os que os adoraram, e que o Senhor vos torne confiantes em vosso coração no temor a Ele. E agora, meus filhos, não deixeis que pensem em me buscar até que o Senhor me devolva a vós. Capítulo 3. Da Assunção de Enoque, de como os anjos o levaram ao primeiro céu. Aconteceu que depois de Enoque ter falado com os filhos, os anjos o levaram em suas asas ao primeiro céu e o puseram nas nuvens. E ali eu olhei e olhei outra vez mais para o alto e vi o éter. E eles me puseram no primeiro céu e me mostraram um grande mar, maior que o mar da terra. Capítulo 4. De como os anjos dirigem as estrelas. Trouxeram até mim os anciãos e os dirigentes das ordens estelares e mostraram-me 200 anjos que dirigiam as estrelas e suas funções nos céus, e voaram com as suas asas e apareceram todos que navegam. Capítulo 5. De como os anjos mantêm os depósitos de neve. E aí olhei para baixo e vi as tesourarias da neve, e os anjos que mantêm seus terríveis depósitos,
e vi as nuvens que dali saem e para onde vão elas. Capítulo 6. O orvalho e o azeite e várias flores. Eles me mostraram a tesouraria do orvalho, tal qual azeite de oliva, e a sua forma, assim como todas as flores da terra. Além disso, os muitos anjos que guardavam a tesouraria dessas coisas e como fazem para abrir e fechar. Capítulo 7. De como Enoque foi levado para o segundo céu. E aqueles homens me tomaram e me conduziram ao segundo céu e me mostraram as trevas, mais escuras que as da terra. E eu vi prisioneiros atados, vigiados, que aguardavam um grande e infinito julgamento, e esses anjos eram escuros, mais escuros que a escuridão da terra, e os faziam chorar incessantemente o tempo todo. E eu disse aos homens que estavam comigo: por que motivo estão eles sendo torturados sem parar? E eles me responderam: estes são os infiéis a Deus, que não obedeceram aos mandamentos de Deus, mas que se aconselharam segundo a sua própria vontade e se foram com seu príncipe, que também está acorrentado no quinto céu. Senti muita pena deles, e eles me saudaram e me disseram: homem de Deus, ora por nós ao Senhor. E eu lhes respondi: quem sou eu, um mortal, para que possa orar aos anjos? Quem sabe para onde vou e o que será de mim? Ou quem rezará por mim? Capítulo 8. E aqueles homens me tomaram então e me conduziram ao terceiro céu. E lá me puseram. E olhei para baixo e vi os produtos daquele lugar que jamais foram conhecidos. E vi as mais doces árvores floridas, e olhei seus frutos e os alimentos que produziam, e todos exalavam as mais doces fragrâncias. E no meio daquelas árvores, a da vida, naquele lugar onde Deus descansa quando vai para o paraíso. E essa árvore é de uma qualidade e fragrância inefáveis, e mais adornada do que qualquer coisa que existe. E de todos os lados é como ouro, e o cinabre e o fogo, e ela tudo cobre, e há proveito de todos os frutos. Sua raiz está no jardim no fim da terra, e o paraíso está entre a corruptibilidade e a incorruptibilidade. E de suas fontes brotam mel e leite, e de seus jorros saem óleo e vinho. E eles se separaram em 4 partes e vão parar no paraíso do Éden, entre a corruptibilidade e a incorruptibilidade. E dali elas vão à terra e sofrem uma revolução em seu círculo, transformando-se até em outros elementos. E aqui não há árvores sem frutos, e todo lugar é abençoado. E há 300 anjos muito brilhantes que guardam o jardim, e com um incessante doce canto, e com vozes que nunca silenciam, servem o Senhor todas as horas e todos os dias. E eu disse: quão doce é este lugar! E aqueles homens me disseram. Capítulo 9. De como mostraram a Enoque o lugar dos justos e dos mansos. Este lugar, ó Enoque, é preparado para os justos, os que se abstêm de todas as formas das ofensas que vêm daqueles que exasperam sua alma, que preservam seus olhos da iniquidade e que fazem julgamentos justos e que levam o pão aos famintos e cobrem de vestes os nus e levantam os que caíram, que ajudam os órfãos e que andam sem mácula diante do Senhor, e somente a Ele servem. E para estes é preparado este lugar de herança eterna. Capítulo 10. Aqui eles mostraram a Enoque o lugar terrível e as várias torturas. E aqueles 2 homens me tomaram e me conduziram ao norte, e me mostraram um lugar terrível, onde havia todas as maneiras de torturas,
trevas e escuridão sufocantes, nenhuma luz havia lá, mas um fogo escuro constantemente ardia no alto. E havia um rio de fogo que corria, e por todo lugar havia fogo. E por todo lugar havia geada e gelo, sede e tremores, enquanto que as penas eram muito cruéis. Os anjos temíveis e impiedosos portavam armas terríveis e infligiram torturas tenebrosas, e eu disse: ai, ai, quão terrível é este lugar! E aqueles homens me disseram: este lugar, ó Enoque, é preparado para os que desonram Deus, que na terra praticam o pecado contra a natureza, que corrompem a criança pela sodomia, feitiçaria demoníaca e encantamentos, e aqueles que apregoam seus feitos maldosos, roubo, mentiras, calúnias, inveja, rancor, fornicação, assassinato, e aqueles que, amaldiçoados, roubam as almas dos homens, que, vendo os pobres, tiram-lhes seus bens, aqueles que, sendo capazes de satisfazer o vazio, deixam os famintos morrer à míngua, sendo capazes de vestir, despem os nus, e aqueles que não conheceram seu Criador, e curvaram a cabeça para deuses sem vida, que não podem nem ver nem ouvir, deuses vaidosos, que também moldaram imagens com muito esforço e curvaram-se a obras imundas. Para todos estes é preparado este lugar em meio a outros lugares, para a herança eterna. Capítulo 11. Aqui tomaram Enoque e o levaram ao quarto céu, onde está o curso do sol e da lua. Aqueles homens me tomaram e conduziram-me ao quarto céu e me mostraram os sucessivos acontecimentos e todos os raios da luz do sol e da lua. E eu medi seus movimentos e comparei suas luzes e vi que a do sol é maior que a da lua. Seu ciclo e suas órbitas, nas quais eles sempre se movimentam, como um vento de uma velocidade maravilhosa, e o dia e a noite têm um rápido trânsito. Sua passagem e seu retorno são acompanhados por 4 grandes estrelas, e cada estrela tem sob seu controle 1000 outras estrelas, à direita da órbita do Sol, e 4 à esquerda, cada uma tendo o controle de 1000 estrelas, ao todo 8000, seguindo continuamente com o Sol. E de dia, 15 miríades de anjos o assistem e à noite, 1000. E os 6 alados seguem com os anjos diante da órbita do Sol em suas chamas flamejantes, e 100 anjos acendem o Sol. Capítulo 12. Os muitos e magníficos elementos do Sol. E eu olhei e vi outros elementos voadores do Sol, cujos nomes são Fênix e Chalquidri, maravilhosos e magníficos, com pés e caudas na forma de leão, cabeça de crocodilo, e sua aparência escarlate é como arco-íris. Seu tamanho é de 900 medidas, suas asas são como as dos anjos, cada um tem 12, e atendem e acompanham o sol dando calor e orvalho, tal como lhes foi ordenado por Deus. Assim, o sol gira e vai e levanta sob a terra, e seu curso vai embaixo da terra com a luz incessante de seus raios. Capítulo 13. Os anjos tomam Enoque e o põem no leste, nos portais do sol. Estes homens levaram-me para o leste e me puseram nos portais do sol, para onde o sol se dirige de acordo com a regulamentação das estações e do circuito dos meses do ano todo, e o número de horas do dia e da noite. E vi 6 portões abertos, cada um com 61 estádios, e 1/4 de um estádio. E eu realmente o medi, e entendi o porquê desse tamanho tão grande, através do qual o Sol se dirige para o oeste, equilibra-se e se levanta durante todos os meses, e torna a voltar aos 6 portões de acordo com a sucessão das estações. Assim,
O período de um ano completo termina depois da volta das 4 estações. Capítulo 14. Levaram Enoque para o oeste. E outra vez aqueles homens conduziram-me às paragens do oeste e me mostraram 6 grandes portões, que correspondem aos portões do leste, lado oposto onde o sol se põe, de acordo com o número de dias, 365 e um quarto. Assim, outra vez ele vai para os portões do oeste e retira sua luz, a grandiosidade do seu brilho, e vai para baixo da terra. E enquanto a coroa do seu brilho está no céu com o Senhor, guardada por 400 anjos, o sol gira em sua órbita debaixo da terra e fica 7 horas da noite, e passa metade do seu curso debaixo da terra, quando então vem do lado leste na 8ª hora da noite, traz sua luz e a coroa do brilho, e o sol arde em chamas mais que o fogo. Capítulo 15. Os elementos do sol. As fênix e Chalquidri irromperam em uma canção. Então os elementos do sol, chamados fênix e Chalquidri, irromperam em uma canção. Consequentemente, cada pássaro bateu suas asas, rejubilando-se por aquele que dá a luz, e irromperam em um cântico ao comando do Senhor. O que dá a luz vem para dar claridade ao mundo todo, e a sentinela da manhã toma forma, que são os raios do sol, e o sol da terra nasce, e ela recebe o brilho que a ilumina toda. E eles me mostraram os cálculos do caminho do sol, e os portões nos quais ele entra. Estes são os grandes portões do cômputo das horas do ano. Por essa razão, o sol é uma grande criação, cujos circuitos duram 28 anos para recomeçar do início. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Até o próximo conteúdo.